Conversando com Deus, parte 5. O Senhor está dizendo que todos os eventos ruins que nos acontecem foram escolhidos por nós. Quer dizer que até mesmo as calamidades e os desastres mundiais são, em algum nível, criados por nós para que possamos experimentar o oposto de quem somos? E se for assim, não há um modo menos doloroso para nós mesmos e para os outros de criar oportunidades de nos experimentarmos? Você fez várias perguntas e todas são boas. Vamos responder uma de cada vez. Não, nem todas as coisas que lhes acontecem e que chamam de ruins são escolha de vocês. Não no sentido consciente, que é aquele a qual você se refere. Todas elas são criações suas. Vocês estão sempre envolvidos no processo de criar, em todos os momentos, todos os minutos, todos os dias. Como podem criar, veremos mais tarde. Por enquanto, aceite apenas a minha palavra. Vocês são uma grande máquina criadora e produzem uma nova manifestação tão veloz quanto o pensamento. Ocorrências, condições, situações, tudo isso é criado pela consciência. A consciência individual é muito poderosa. Podem imaginar o tipo de energia criativa que é liberada quando duas ou mais pessoas se reúnem em meu nome e a consciência das massas. É tão poderosa que pode criar ocorrências e situações de importância e consequências mundiais. Não seria certo dizer, não no modo a que você se refere, que vocês escolhem essas consequências. Não as escolhem mais do que eu as escolho. Como eu, vocês as observam e decidem quem são com referência a elas. Contudo, não há vítimas e nem algozes no mundo, e você tampouco é uma vítima das escolhas dos outros. Em algum nível, todos vocês criaram o que dizem que detestam, e portanto o escolheram. Esse é um nível avançado de pensamento que todos os mestres atingem mais cedo ou mais tarde, porque é apenas quando eles aceitam a responsabilidade por tudo é que podem ter o poder de mudar parte disso. Enquanto você nutrir a ideia de que há algo ou alguém fazendo isso com você, não terá o poder de fazer nada a respeito. Somente quando disser, eu fiz isso, poderá ter o poder de mudar. É muito mais fácil você mudar o que está fazendo do que mudar o que os outros estão fazendo. O primeiro passo para mudar qualquer coisa é saber e aceitar que você escolheu que ela fosse o que é. Se não puder aceitar isso em um nível pessoal, admita-o através da sua compreensão de que nós somos todos um. Tente então criar mudança, não porque algo está errado, mas porque não é mais uma afirmação exata de quem você é. Há apenas um motivo para fazer alguma coisa, uma afirmação para o universo de quem você é. Usada desse modo, a vida passa a criar o eu. Você a usa para criar o seu eu como quem você é e quem sempre desejou ser. Também há apenas um motivo para desfazer alguma coisa, ela não ser mais uma afirmação de quem você deseja ser. Não o refletir, não o representar. Se você quiser ser corretamente representado, deve tentar mudar tudo em sua vida que não se encaixa na imagem que deseja projetar na eternidade. No sentido mais amplo, todos os eventos ruins que acontecem são da sua escolha. O erro não é escolhê-los, mas chamá-los de ruins. Porque ao fazer isso, você chama o seu eu de ruim, já que os criou. Esse rótulo você não pode aceitar. Portanto, em vez de rotular o seu eu como ruim, nega as suas próprias criações. É essa desonestidade intelectual e espiritual que o deixa aceitar um mundo em tais condições. Se você tivesse de aceitar, ou pelo menos tivesse uma forte sensação interior de responsabilidade pessoal pelo mundo, este seria um lugar muito diferente. Sem dúvida seria se todos se sentissem responsáveis. Por ser tão óbvio, é que esse fato se torna tão doloroso e irônico. As calamidades e os desastres naturais do mundo, seus tornados e furacões, vulcões, enchentes, desordens físicas, não são especificamente criações suas. O que você cria é o grau em que esses eventos afetam a sua vida. Há eventos no universo que nenhum voo da imaginação poderia afirmar que você provocou ou criou. Esses eventos foram criados pela consciência combinada do homem. Todo mundo criando junto produz essas experiências. O que cada um de vocês faz individualmente é passar por elas, decidindo o que significam para vocês, se é que tem algum significado, e quem e o que vocês são em relação a elas. Portanto, vocês criam coletiva e individualmente a vida e os tempos que estão experimentando, e o objetivo é a evolução da alma.
Você perguntou se há um modo menos doloroso de passar por esse processo, e a resposta é sim. Contudo, nada em sua experiência exterior terá mudado. O modo de diminuir o sofrimento que você associa às experiências e ocorrências terrenas, tanto as suas como as das outras pessoas, é mudar o modo de vê-las. Você não pode mudar o evento exterior, porque foi criado por todos vocês e não é suficientemente maduro em sua consciência para alterar individualmente o que foi criado coletivamente. Por isso, deve mudar a experiência interior. Esse é o caminho para o completo controle na vida. Nada é em si doloroso. O sofrimento resulta do pensamento errôneo. É um erro no mundo de pensar. Um mestre pode acabar com a dor mais intensa. Desse modo, o mestre cura. O sofrimento resulta de um julgamento que você fez sobre uma coisa. Elimine o julgamento e o sofrimento desaparecerá. O julgamento frequente se baseia na experiência anterior. Sua ideia sobre uma situação se origina de uma ideia anterior sobre ela. Sua ideia anterior resulta de uma ideia ainda mais anterior. E essa ideia de outra e assim por diante. Como um bloco de edifícios, até você voltar por todo o caminho até a sala de espelhos, ao que eu chamo de primeiro pensamento. Todo pensamento é criativo e nenhum pensamento é mais poderoso do que o original. É por essa razão que às vezes ele também é chamado de pecado original. O pecado original ocorre quando seu primeiro pensamento sobre alguma situação é errôneo. O erro é então cometido muitas vezes, sempre que você tem um segundo ou terceiro pensamento em relação a ela. É trabalho do Espírito Santo inspirá-lo a ter novas compreensões que podem livrá-lo de seus erros. O Senhor está dizendo que eu não deveria me sentir mal em relação às crianças que morrem de fome na África, a violência e injustiça na América, as enchentes que matam centenas de pessoas no Brasil? Não há deveria ou não deveria no mundo de Deus. Faça o que quiser, o que reflete, o que o representa como uma versão mais grandiosa do seu eu. Se quiser se sentir mal, sinta-se. Mas não julgue ou condene. Você não sabe por quê e com que objetivo um evento ocorre. E lembre-se disto, o que você condena, o condenará, e o que você julga, um dia virá a julgá-lo. Em vez disso, procure mudar o acontecimento, ou apoiar outras pessoas que os estão mudando, que não mais refletem o seu sentido mais elevado de quem você é. Entretanto, bendiga tudo, porque tudo é criação de Deus, através da vida, que é a sua mais importante criação. Poderíamos parar por aqui por um momento para eu recuperar o fôlego. Eu o ouvi dizer que não há deveria ou não deveria no mundo de Deus? Sim. Como pode ser isso? Se não há em seu mundo, onde há? Realmente, onde? Eu repito a pergunta. Onde mais há deveria e não deveria, se não em seu mundo? Em sua imaginação. Mas as pessoas que me ensinaram tudo o que era certo e errado, que eu deveria ou não fazer, me disseram que essas regras foram ditadas pelo Senhor, por Deus. Então, elas estavam erradas. Eu nunca determinei um certo ou errado, um faça ou não faça. Isso seria privá-los totalmente da sua maior dádiva, a oportunidade de fazer o que quiserem e experimentar os resultados disso, a chance de recriar-se à imagem e semelhança de quem realmente são, o espaço para produzir uma realidade de um eu cada vez mais elevado, baseado em sua ideia mais formidável do que são capazes. Dizer que alguma coisa, um pensamento, uma palavra, um ato, é errada, seria o mesmo que dizer-lhes para não fazê-la. Isso seria proibi-los, restringi-los, negar-lhes a realidade de quem vocês realmente são, assim como a oportunidade de criar e experimentar essa verdade. Há aqueles que dizem que eu lhes dei o livre-arbítrio, mas essas mesmas pessoas também dizem que se vocês não me obedecerem, eu os mandarei para o inferno. Que tipo de livre-arbítrio é esse? Isso não é duvidar de Deus e de qualquer tipo de relacionamento verdadeiro entre nós? Bem, agora estamos entrando em outra área que eu queria discutir, que é tudo o que diz respeito a céu e inferno. Pelo que estou entendendo, não existe inferno. Existe, mas não é o que vocês pensam, e não o experimentam pelos motivos que apresentou. O que é inferno? É a experiência do pior resultado possível de suas escolhas, decisões e criações. É a consequência natural de qualquer pensamento que negue a mim, ou quem vocês são em relação a mim. É o sofrimento provocado pelo pensamento errôneo. Contudo, até mesmo o termo pensamento errôneo é inadequado porque não existe o errado. O inferno é o oposto da alegria, é insatisfação, é saber quem e o que você é e não experimentá-los, é ser menos. Isso é inferno e não existe um maior para a sua alma. Mas o inferno não existe como esse lugar que vocês fantasiaram, onde queimam em um fogo eterno ou existem em um estado de tormento eterno.
O que eu ganharia com isso? Mesmo se eu tivesse o pensamento extraordinariamente não divino de que vocês não mereciam o céu, por que precisaria procurar algum tipo de vingança ou punição por seu fracasso? Não poderia simplesmente dar fim a vocês? Que parte vingativa de mim exigiria que eu os condenasse a um sofrimento eterno indescritível? Se você responder que eu faria isso por uma necessidade de justiça, uma simples negação de comunhão comigo no céu, não serviria ao mesmo objetivo? A imposição de um sofrimento eterno também seria necessária? Eu digo que não há uma experiência após a morte como a que vocês imaginaram em suas teologias baseadas no medo. No entanto, há uma experiência da alma tão infeliz, tão incompleta, tão menos do que o todo, tão separada da maior alegria de Deus, que para essa alma isso seria o inferno. Mas eu não os mando para lá, e tão pouco lhes imponho essa experiência. Vocês mesmos a criam, sempre que separam seu eu do seu próprio pensamento mais elevado em relação a vocês, sempre que o negam e rejeitam o que realmente são. Contudo, nem mesmo essa experiência é eterna. Não pode ser, porque não é o meu plano que vocês se separem de mim por toda a eternidade. De fato, isso é impossível, porque nesse caso não só vocês teriam de negar quem são, como eu também teria de negá-lo. Isso eu nunca farei. E enquanto um de nós se mantiver fiel à verdade em relação a vocês, ela prevalecerá. Mas se não há inferno, isso significa que posso fazer o que quiser? Realizar qualquer ato sem medo de punição? É do medo que você precisa para ser, fazer e ter o que é intrinsecamente certo? Ter de se sentir ameaçado para ser bom? E o que é ser bom? Quem tem a palavra final sobre isso? Quem dá as diretrizes? Quem cria as regras? Eu digo que é você quem cria as suas próprias regras, que dá as diretrizes. É você quem decide o quanto se saiu bem, porque é o único que decidiu quem e o que realmente é, e quem deseja ser. Você é a única pessoa que pode avaliar como está se saindo. Ninguém mais o julgará. Por quê e como Deus poderia julgar a sua própria criação e considerá-la ruim? Se eu quisesse que vocês fossem perfeitos e fizessem tudo certo, teria deixado que ficassem no estado de total perfeição de onde vieram. Todo o objetivo do processo foi fazê-los descobrir a si mesmos, criar os seus eus como realmente são e desejam ser. Contudo, vocês só poderiam ser isso se tivessem uma chance de ser outra coisa. Então, eu deveria puni-los por fazerem uma escolha que coloquei à sua frente? Se eu não quisesse que vocês fizessem a segunda escolha, por que criaria outra além da primeira? Essa é uma pergunta que devem fazer a si mesmos antes de me atribuírem o papel de um Deus condenador. A resposta direta para a sua pergunta é sim. Você pode fazer o que quiser sem medo de punição. Contudo, terá de arcar com as consequências. As consequências são os resultados naturais, que não são o mesmo que punições. São simplesmente isso, o que resulta da aplicação natural das leis naturais. Estas são o que ocorre, bastante previsivelmente, como uma consequência do que aconteceu. Toda a vida física funciona de acordo com as leis naturais. Quando você se lembrar dessas leis e aplicá-las, controlará a vida no plano físico. O que lhe parece punição, ou que chamaria de mal ou má sorte, é apenas uma lei natural fazendo-se valer.